Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 9, verso 27. Então ele explicou, por partes, os atos de caridade, as atividades pragmáticas de um rei e as atividades para a salvação. Depois, ele explicou os deveres das mulheres e dos devotos, tanto breve quanto exaustivamente. Significado: dar caridade é uma das principais funções do chefe de família, e ele deve estar preparado para dar em caridade pelo menos 50% do dinheiro ganho com o suor de seu rosto. O brahmachari, ou estudante, deve executar sacrifícios. O chefe de família deve dar caridade, e a pessoa na ordem de vida retirada, ou na ordem de vida renunciada, deve praticar penitências e austeridades. Essas são as funções gerais de todos os ashramas, ou ordens de vida, no caminho da autorrealização. Na vida de brahmachari, o treinamento é suficientemente transmitido para que a pessoa possa entender que o mundo, como propriedade, pertence ao Senhor Supremo, à personalidade de Deus. Ninguém, portanto, pode afirmar que é proprietário de algo no mundo. Desse modo, na vida de chefe de família, que é uma espécie de licença para o desfrute sexual, deve-se dar caridade para o serviço ao Senhor. A energia de todos é gerada ou tomada emprestada do reservatório de energia do Senhor. Portanto, as ações resultantes de tal energia têm que ser dadas ao Senhor sob a forma de transcendental serviço amoroso a Ele. Assim como os rios tiram água do mar, através das nuvens, e novamente descem para o mar, analogamente, nossa energia é tomada emprestada da fonte suprema, a energia do Senhor, e ela tem que retornar ao Senhor. Essa é a perfeição de nossa energia. O Senhor, portanto, no Bhagavad Gita 9:27, diz que tudo o que façamos, tudo a que nos submetamos como penitência, tudo o que sacrifiquemos, tudo o que comamos, ou tudo o que demos em caridade, deve primeiramente ser oferecido a Ele, o Senhor. Essa é a maneira de utilizarmos a energia que tomamos de empréstimo. Quando nossa energia é utilizada desta maneira, esta energia é purificada da contaminação dos inebriamentos materiais, e assim nos tornamos aptos para nossa original vida natural de serviço ao Senhor. Rajadharma é uma grande ciência, em contraposição à diplomacia moderna pela supremacia política. Os reis eram treinados sistematicamente a tornarem-se magnânimos e não a serem meros coletores de impostos. Eles eram treinados a executar diferentes sacrifícios unicamente para a prosperidade dos súditos. Levar os prajas à aquisição da salvação era um grande dever do rei. O pai, o mestre espiritual e o rei não devem ser irresponsáveis quanto a levar seus subordinados ao caminho da liberação final do nascimento, morte, doença e velhice. Quando esses deveres primários são devidamente cumpridos, não há necessidade de governo do povo pelo povo. Nos dias modernos, as pessoas em geral ocupam a administração por força de votos manipulados, mas eles nunca são treinados nos deveres essenciais de um rei, o que também não é possível para todos. Nessas circunstâncias, os administradores destreinados fracassam em fazer os súditos felizes sob todos os aspectos. Por outro lado, esses administradores destreinados gradualmente tornam-se ladrões e assaltantes,
e aumenta os impostos para financiar uma administração onerosa, que é inútil para todos os propósitos. Na verdade, os brahmanas qualificados destinam-se a dar orientações aos reis para a administração adequada de acordo com as escrituras, como Manu Samhita e os Dharma Shastras de Parashara. Um rei típico é o ideal das pessoas em geral. E se o rei é piedoso, religioso, cavalheiresco e magnânimo, os cidadãos geralmente o seguem. Um rei assim não é uma pessoa preguiçosa e sensual que vive à custa dos súditos, mas está sempre alerta para matar ladrões e salteadores. Os reis piedosos não eram misericordiosos com os salteadores e ladrões, em nome de uma ahimsa, não violência, disparatada. Os ladrões e salteadores eram punidos de maneira exemplar, para que no futuro ninguém ousasse cometer tais contravenções de forma organizada. Esses ladrões e salteadores nunca se destinavam à administração, como o são atualmente. A lei de impostos era simples. Não havia coação nem usurpação. O rei tinha direito a tomar 1/4 parte da produção feita pelo súdito. O rei tinha direito de exigir 1/4 parte de riqueza acumulada por uma pessoa. Ninguém jamais demonstraria má vontade em fazer a partilha, porque, devido à piedade do rei e à harmonia religiosa, havia suficiente riqueza natural, como cereais, frutas, flores, seda, algodão, leite, joias, minerais, etc. E por isso ninguém era materialmente infeliz. Os cidadãos eram ricos na agricultura e criação de animais, e portanto tinham suficientes cereais, frutas e leite, sem nenhuma necessidade artificial de sabonetes e artigos de toalete, cinemas e bares. O rei tinha de cuidar para que as reservas humanas de energia fossem adequadamente utilizadas. A energia humana não se destina exatamente a satisfazer propensões animais, mas sim à autorrealização. Todo o governo era especificamente planejado para satisfazer esse propósito particular. Desse modo, o rei tinha que selecionar apropriadamente o gabinete ministerial, mas não por força de base eleitoral. Os ministros, os comandantes militares e mesmo os soldados ordinários eram todos selecionados por qualificações pessoais, e o rei tinha que supervisioná-los apropriadamente, antes que fossem apontados para seus respectivos postos. O rei ficava especialmente atento para que os tapasvis, ou pessoas que sacrificavam tudo para disseminar o conhecimento espiritual, jamais fossem desconsiderados. O rei sabia bem que a suprema personalidade de Deus nunca tolera qualquer insulto a seus devotos imaculados. Esses tapasvis eram líderes de confiança mesmo dos ladrões e dos assaltantes, que nunca desobedeciam às ordens dos tapasvis. O rei costumava dar proteção especial aos iliterados, aos desamparados e às viúvas do Estado. Medidas de defesa eram tomadas antes de qualquer ataque dos inimigos. O processo de impostos era fácil e não se destinava ao esbanjamento, mas sim ao fortalecimento do fundo de reserva. Os soldados eram recrutados de todas as partes do mundo e eram treinados para deveres especiais. Quanto à salvação, é preciso conquistar os princípios de luxúria, ira, desejos ilícitos, avareza e desnorteamento. Para livrar-se da ira, deve-se aprender a perdoar. Para livrar-se dos desejos ilícitos, não se devem fazer planos. Através do cultivo espiritual, somos capazes de dominar o sono. Somente através da tolerância,
podemos dominar os desejos e a avareza. As perturbações provocadas por várias doenças podem ser evitadas por dietas reguladas. Através do autocontrole, podemos nos livrar das falsas esperanças e podemos poupar o dinheiro, evitando as más companhias. Pela prática da yoga, podemos controlar a fome, e o mundanismo pode ser evitado cultivando o conhecimento da impermanência. A vertigem pode ser dominada pelo levantar-se, e os falsos argumentos podem ser rebatidos pela verdadeira comprovação. A tagarelice pode ser evitada pela gravidade e o silêncio. E pela coragem podemos evitar o temor. Podemos obter conhecimento perfeito através do cultivo do eu. Devemos estar livres de luxúria, avareza, ira, sonho, etc., para realmente alcançar o caminho da salvação. Quanto à classe das mulheres, elas são aceitas como um poder de inspiração para os homens. Sendo assim, as mulheres são mais poderosas que os homens. O poderoso Júlio César era controlado por uma Cleópatra. Essas mulheres poderosas são controladas pelo recato. Portanto, o recato é importante para as mulheres. Uma vez que essa válvula de controle seja afrouxada, as mulheres podem acarretar estragos à sociedade, sob a forma de adultério. Adultério significa a produção de filhos não desejados, conhecidos como Varna Sankara, que perturbam o mundo. O último item ensinado por Bhishmadeva foi o processo de comprazer ao Senhor. Todos nós somos servos eternos do Senhor, e quando esquecemos essa parte essencial de nossa natureza, somos postos em condições materiais de vida. O processo simples de comprazer ao Senhor, especialmente para os chefes de família, é instalar em casa a deidade do Senhor. Concentrando-se na deidade, a pessoa pode progressivamente continuar seu trabalho rotineiro diário. Adorar a deidade em casa, servir ao devoto, ouvir o Srimad Bhagavatam, residir num lugar sagrado e cantar o santo nome do Senhor. São todos itens pouco dispendiosos, através dos quais podemos comprazer ao Senhor. Assim, o avô explicou o assunto a seus netos. Verso 28. Descreveu então os deveres ocupacionais das diferentes ordens e status de vida, citando exemplos da história, pois ele próprio estava bem familiarizado com a verdade. Significado. Os incidentes mencionados nas literaturas védicas, tais como os Puranas, Mahabharata e Ramayana, são verdadeiras narrativas históricas que aconteceram em dado momento no passado, embora nem sempre em ordem cronológica. Tais fatos históricos, sendo instrutivos para os homens ordinários, foram dispostos sem referência cronológica. Além disso, eles aconteceram em diferentes planetas, em diferentes universos, e assim a descrição das narrações é às vezes medida em 3 dimensões. Nós estamos simplesmente interessados nas lições instrutivas de tais incidentes, muito embora elas não pareçam ordenadas para nosso limitado horizonte de compreensão. Bhishmadeva descreveu essas narrativas diante de Maharaj Yudhishthira, em resposta às suas diferentes perguntas. Verso 29. Enquanto Bhishmadeva descrevia os deveres ocupacionais, o curso do Sol percorreu o hemisfério setentrional. Esse período é desejado pelos místicos que morrem por sua própria vontade. Significado. Os yogis perfeitos, ou místicos, podem deixar o corpo material por sua própria vontade, no momento apropriado,
e vão a um planeta adequado, por eles desejado. No Bhagavad Gita 8.24, se diz que as almas autorrealizadas, que se identificam exatamente com o interesse do Senhor Supremo, podem geralmente deixar o corpo material durante o tempo da refulgência do Deus do Fogo, e quando o Sol está no horizonte setentrional, e assim alcançam o céu transcendental. Nos Vedas, esses momentos são considerados auspiciosos para abandonar o corpo, e disso se aproveitam os místicos experientes que se aperfeiçoaram no sistema. Perfeição da yoga significa aquisição de estados supramentais, como o de ser capaz de deixar o corpo material de acordo com o próprio desejo. Os yogis também podem alcançar qualquer planeta em pouco tempo, sem nenhum veículo material. Os yogis podem alcançar o sistema planetário mais elevado, dentro de um tempo bem curto, o que é impossível para os materialistas. A própria tentativa de alcançar o planeta mais elevado levaria milhões de anos, numa velocidade de milhões de quilômetros por hora. Esta é uma ciência diferente, e Bhishmadeva sabia bem como utilizá-la. Ele estava apenas esperando pelo momento adequado para deixar seu corpo material, e a oportunidade de ouro chegara quando ele instruía seus nobres netos, os Pandavas. Então ele preparou-se para abandonar o corpo diante do excelso Senhor Sri Krishna, dos piedosos Pandavas e dos grandes sábios encabeçados por Bhagavan Vyas, etc., todos grandes almas. Verso 30. Depois disso, aquele homem que falara sobre diferentes assuntos, com milhares de significados, e que lutara em milhares de campos de batalha, e protegera milhares de homens, parou de falar, e estando completamente livre de todo o cativeiro, retraiu sua mente de tudo o mais, e fixou seus olhos arregalados na original personalidade de Deus, Shri Krishna, que estava de pé diante dele, com 4 braços, vestido com roupas amarelas, que cintilavam e reluziam. Significado: na importante hora de deixar seu corpo material, Bhishmadeva estabeleceu um glorioso exemplo a respeito da importante função da forma de vida humana. O tema que atrai a atenção do homem moribundo torna-se o começo de sua próxima vida. Portanto, se uma pessoa está absorta em pensamentos sobre o Supremo Senhor Shri Krishna, ela tem garantida sua volta ao Supremo, sem sombra de dúvida. Isso se confirma no Bhagavad Gita 8, 5-15. 5. E quem quer que, no momento da morte, deixe seu corpo lembrando-se unicamente de mim, alcança de imediato minha natureza. Quanto a isso, não há dúvida. 6. Qualquer que seja o estado da existência de que uma pessoa se lembre quando deixa seu corpo, esse mesmo estado ela alcançará sem falta. 7. Portanto, Arjuna, tu deves sempre pensar em mim, sob a forma de Krishna, e ao mesmo tempo executar teu dever prescrito de lutar, com tuas atividades dedicadas a mim, e com tua mente e inteligência fixas em mim, não há dúvida de que virás a mim. 8. Aquele que meditar na suprema personalidade de Deus, com a mente constantemente ocupada em lembrar-se de mim, sem se desviar do caminho, esse, ó Partha, Arjuna, com toda certeza me alcançará. 9. Deve-se meditar na pessoa suprema, como aquele que conhece tudo, como aquele que é o mais velho, que é o controlador, que é menor que o menor, que é o mantenedor de tudo, que está além de toda concepção material, que é inconcebível e que é sempre uma pessoa. Ele é luminoso como o sol, e sendo transcendental, está além desta natureza material.
10. Aquele que, no momento da morte, fixar seu ar vital entre as sobrancelhas e com plena devoção se ocupar em lembrar-se do Senhor Supremo, certamente atingirá a suprema personalidade de Deus. 11. As pessoas eruditas nos Vedas, que pronunciam o Omkara e que são grandes sábios na ordem renunciada, entram no Brahman. Desejando tal perfeição, a pessoa pratica o celibato. Agora explicar-te-ei esse processo pelo qual se pode alcançar a salvação. 12. A situação yógica é de desapego de todas as ocupações sensoriais, fechando todas as portas dos sentidos e fixando a mente no coração e o ar vital no topo da cabeça. A pessoa se estabelece em yoga. 13. Após situar-se nesta prática de yoga, e ao vibrar a sílaba sagrada Om, a combinação suprema de letras, se a pessoa pensar na suprema personalidade de Deus e abandonar seu corpo, certamente alcançará os planetas espirituais. 14. Para aquele que se lembra de mim sem desvio, eu sou facilmente alcançado, ó filho de Pritha, por causa de sua ocupação constante em serviço devocional. 15. Após me alcançar, as grandes almas, que são yogis em devoção, jamais regressam a este mundo temporário, que é cheio de misérias, porque elas alcançaram a perfeição máxima. Sri Bhishmadeva alcançou a perfeição de deixar o corpo de acordo com sua própria vontade, e teve a fortuna de ter o Sr. Krishna, o objeto de sua atenção, pessoalmente presente no momento da morte. Por isso, Bhishma fixou nele seus olhos abertos. Ele queria ver Shri Krishna por bastante tempo, devido a seu amor espontâneo por ele. Porque era um devoto puro, ele tinha pouca coisa a ver com a execução detalhada dos princípios yógicos. Simplesmente Bhakti Yoga é suficiente para trazer a perfeição. Portanto, o desejo ardente de Bhishmadeva era ver a pessoa do Sr. Krishna, o mais elevado objeto de amor. E pela graça do Senhor, Sri Bhishmadeva teve essa oportunidade, no momento de seu último suspiro.